Primeiro você precisa conhecer quem é o povo, a aflição do povo, os problemas que afetam o povo naquele momento, naquela eleição, e você precisa identificar para este povo ou permitir que esse povo vislumbre um futuro melhor, vislumbre uma terra que mana leite e mel. Olha, eu sempre fui fã e leitor assíduo de todas as matérias, desde o meu tempo de alfabetização. Sempre tive curiosidade e interesse de escrever. Comecei com os livros técnicos, quando eu fiz mestrado, publiquei, quando eu fiz doutorado, publiquei. Na sequência, quando eu fui escolhido candidato a vereador, eu já comecei a ler há muito tempo atrás alguns livros de marketing político. Posteriormente, já a partir de 2012, eu comecei a rever esses conceitos e fui preparando um material que seria útil para a formulação das minhas campanhas a prefeito, em 2012 e 2016. Ao mesmo tempo, entre 2012 e 2016, eu preparei um material para treinar a nossa chapa de candidatos à Câmara Municipal, candidato e candidatas. Na eleição de 2012, apesar de eu ter tido quase 43% dos votos, nós elegemos 3 vereadores. Já na eleição de 2016, que eu fui eleito com 47% dos votos, nós elegemos 5 vereadores, um salto bastante significativo. Então esse material que eu pesquisei, que eu estudei, que eu li, eu fui armazenando, assim como as orientações, as capacitações, os treinamentos, as histórias que a gente contava no período da campanha e também no período de capacitação desses candidatos. Quando uma cidade já ultrapassa o número de eleitores que as relações pessoais já não são suficientes, já não são as grandes famílias, já não são as corporações, as entidades, você precisa ter uma campanha que seja moldada a partir de 3 elementos. Primeiro elemento, você precisa conhecer o contexto. Você precisa conhecer a realidade local, as razões pelas quais as pessoas escolhem um ou outro candidato, as razões pelas quais as pessoas se posicionam. Então, o candidato precisa ter o conhecimento e o controle deste contexto político na véspera da eleição e montar a sua campanha em função deste contexto político. Se eventualmente ele não souber este contexto, ele não vai poder criar narrativas, criar discursos, criar formas de se relacionar e se comunicar com o eleitor. A segunda parte importante de uma campanha é exatamente construir essa narrativa. Sobre o que eu vou falar? Para quem eu vou falar? Eu pego como exemplo, um exemplo mundialmente conhecido, que é a narrativa da chamada de Moisés. Moisés, que foi chamado por Deus para tirar o povo da escravidão no Egito, prometendo a terra que manava leite e mel. Não é nada diferente disso uma campanha majoritária. Primeiro você precisa conhecer quem é o povo, a aflição do povo, os problemas que afetam o povo naquele momento, naquela eleição, e você precisa identificar para este povo ou permitir que esse povo vislumbre um futuro melhor, vislumbre uma terra que mana leite e mel. Você precisa construir essa narrativa. Depois, no dia a dia, você vai ter que, em cada um desses problemas, ou cada uma dessas propostas, que eu poderia chamar genericamente de terra que mana leite e mel, a partir da lição de Moisés, você precisa dizer como é que você vai se comunicar com as pessoas. Quais exemplos, quais as falas, quais são os compromissos que você vai assumir. A partir do momento que você domina o contexto, que você constrói narrativas, falas, análise da situação, perspectivas futuras que correspondam efetivamente às reais necessidades da população, você precisa construir como é que você vai falar,
como é que você vai se comunicar? O que você vai dizer? Não para atacar a mente, o cérebro, não para convencer racionalmente as pessoas, mas emocionar as pessoas, mexer com o sentimento, fazer com que a história, a sua história, a história da sua eleição, a história da escolha do seu nome, caminhe sozinha. As pessoas digam: olha, Moisés, sabe, aquele hebreu, aquele que foi criado no palácio, aquele que matou um egípcio para proteger um hebreu, ele voltou, teve uma visão com Deus de Isaac, Abraão, e disse que vai nos levar, vai nos livrar da escravidão, vai nos levar para uma terra que mana leite e mel. E essa história foi caminhando sozinha. É este o desafio de um candidato. A partir da sua realidade, a partir do seu contexto, construir essa narrativa que possa caminhar sozinha, as pessoas repetirem, as pessoas falarem e tocar ao coração das pessoas. Tudo isto a gente montou nas campanhas de 2012, 2016, treinou os nossos vereadores e a gente foi evoluindo. O nosso grupo elegeu 3 vereadores em 2012, 5 vereadores em 2016, 10 vereadores em 2020 e 10 vereadores agora na eleição de 2024. Cada grupo, cada partido teve a oportunidade de ter acesso a algumas informações, acesso aos livros que eu li, acesso ao material que eu produzi para fazer a capacitação desses vereadores, e num dado momento eu disse: olha, isso gera um livro, isso gera uma obra que pode replicar, que pode ser um manual, uma orientação para quem não tem capacidade de ter grandes estudos em marketing político, quem não tem condições de contratar profissionais especialistas e até para alguns profissionais. Então é um roteiro didático, simples, baseado na nossa experiência, nos nossos estudos, mas sobretudo baseado nas campanhas de sucesso que eu tive a felicidade de realizar na nossa querida Jacareí. O livro está disponível aqui na nossa livraria em Jacareí, também nas livrarias eletrônicas. Está disponível em 2 versões, na versão física e na versão e-book, livro eletrônico. Então pode procurar nos buscadores da rede social. Agradeço muito aos meus amigos que colaboraram, que fizeram campanha comigo, porque sem eles não seria possível. E aqueles que já leram, aqueles que adquiriram e que fizeram comentários. Então, você está interessado em ser candidato a vereador, você está interessado em montar uma campanha para prefeito daqui a 4 anos, a campanha começa agora. Não deixe para a última hora. Mas para isso, dá uma buscadinha, compra, leia e monte a sua campanha. Eu tenho certeza que você terá ferramentas indispensáveis para ampliar a sua capacidade de convencer e buscar votos.